Olá, meu nome é Eduardo Perotti e hoje eu vou apresentar o relatório 1 da atividade de circuitos integrados analógicos. Bem, comparando as equações do Lever que nós temos do manual do StarSpice e do livro do Cedra, das equações de DS, a gente tem aqui a região linear e aqui a região de saturação. É notado que a diferença está que o manual usou o μ-n-Cox na variável Kp, além de levar em conta a modulação do canal dada por lambda, o que o livro considerou como sendo zero, que é no caso ideal diferente do real. E aqui a gente tem também a equação do nível 2. Temos também a definição da impedância de saída RO e a condutância de saída GO. GO vai ser a derivada parcial de D sobre a derivada parcial de VDS. E RO vai ser 1 sobre GO, ou GO a menos 1. Temos também outras fórmulas que vão substituir essas equações aqui embaixo. E o que acontece? Bem, em modelos ideais o nosso lambda é zero, e a gente por isso vai acabar tendo uma impedância infinita, né? E a gente pode aumentar o valor de RO, diminuir o valor de O e vice-versa. Temos também os gráficos aqui, que aqui mostra o valor da curva de saída, em que aqui a gente tem a região de triodo, desse ponto para baixo. Desse ponto para cima a gente tem a região de saturação da curva de saída do NMOS de 6V, e aqui a gente tem uma reta que é o cutoff. Temos também aqui a curva de entrada, em que aqui a gente tem o cutoff, a região de saturação quando estiver acima dessa curva e a região de triodo quando estiver abaixo dessa curva. Tem aqui as definições, né, de transcondutância e de condutância e tal, e as fórmulas, além de demais conceitos básicos, como região de corte, triodo, saturação, e a explicação das variáveis. Olá, eu vou apresentar então o relatório 2, e aqui a gente vai ter relacionamento dos termos de RDS e GDS. A primeira coisa a notar é tomar sempre cuidado na pequenos sinais e grandes sinais, né, em como estão escritos os termos. Bem, GDS vai ser μ-Cox WL VGS menos VT, e RDS vai ser 1 sobre GDS, que vai ser 1 sobre μ-Cox W sobre L VGS menos VT. Explicando a modulação do canal e os efeitos sobre a curva de saída, a gente tem o seguinte, que atuando numa região de saturação, e após atingir a saturação, a gente vai ter uma tendência de pinch-off do canal, que independe do valor da tensão fornecida e que não vai variar a corrente. Porém, isso só acontece em MOSFETs ideais, visto que em MOSFETs do tipo reais a gente vai ter o nosso lambda, vai ter o nosso comprimento de canal, que vai afetar isso. Então a gente vai continuar tendo um aumento do ganho, né, da corrente com o aumento da tensão. Em casos reais, é muito difícil que a gente tenha um transistor perfeito em que a gente tenha exatamente essa curva aqui reta. Então a gente vai poder fazer o seguinte, ao utilizar o MOSFET como fonte de corrente, a gente tem a impedância da saída não mais sendo infinita, mas sim sendo modulada por meio da resistência RO, que é a resistência entre o dreno e a fonte. Que a gente tem a tensão de Early, né, que é 1 sobre lambda. Temos a extração dos parâmetros, que foi feito no Synopsys, com as tabelas, com os gráficos plotados de 5, 10, 50 vezes, e a gente vê como que isso está afetando, que aqui a gente tem uma reta, e aqui a gente vai tendo um comportamento mais curvado, né? Mesma coisa vai acontecer com NMOS. Aqui a gente tem um cálculo dos valores de μ-Cox, né? Para ver se está batendo com os valores encontrados, que de fato bateu. O valor de ID, a equação substituindo o lambda, deixando o lambda em evidência, e a gente nota também que o efeito da modulação do comprimento de canal é mais visto no NMOS, visto que possui uma maior modularidade de elétrons, pois transistores ocupam uma menor área, possuindo uma resposta mais rápida sem precisar de alto custo energético. Explicando então o relatório 3, nós temos aqui as nossas equações que vão expressar o ganho intrínseco, correto? Que a gente vai se basear nas equações de transcondutância das práticas anteriores, e para um ganho intrínseco do nosso circuito, e a gente vai utilizar dos valores de transcondutância, das definições de transcondutância da prática anterior, e também dessa definição de R0, que é tensão de Early sobre IT. Bem, o que a gente pode ter do A0? O A0, para o MOSFET, ele vai ser um pouco diferente de MRO, porque a gente vai ter que o ganho intrínseco igual ao enunciado apenas para o BJT, em que a gente pode utilizar da transcondutância sendo IC sobre VT e o RO sendo VA sobre IC. E a gente vai ter o A0 igual a GMRO, que vai ser igual a VA sobre VT. A relação entre o ganho intrínseco A0 e os aspectos construtivos
é que, dado uma tecnologia com valor de VA' próprio, a gente pode aumentar o ganho intrínseco utilizando um MOS maior que opere uma tensão de overdrive menor. Entretanto, ao aumentarmos o nosso L e diminuirmos a tensão de overdrive, a gente vai ter um decréscimo da amplificação da largura da banda. Aqui é o modelo de pequenos sinais, modelo AC, né, em que a gente pode aumentar RD, RO, GM, D e L para modificar. Aqui é o nosso resultado prático do LT-Spice, que foi feito com as devidas contas, em que a gente achou 1,84 de ganho. A nossa CTT, delta Vout por delta Vin. Novamente fazendo, então, o ganho, a gente achou 1,8. O GM e o GDS encontrados no Synopsys, eles foram diferentes do encontrados no LT-Spice. E aí que a gente fez outra simulação com outra CTT, outro GDS e GM. Vimos aqui também o ponto Q, que é o ponto da reta de carga, que foi de 722 milivolts. Vimos aqui também um outro ganho, e aqui o modelo de pequenos sinais. O que acontece? De duas, uma. Ou foi feita alguma conta errada, né, na hora de setar, ou provavelmente o LT-Spice ele acabou não reconhecendo todos os parâmetros do transistor, o que levou a ter uma certa diferença entre os valores encontrados. No relatório 4, então, nós temos algumas vantagens de se utilizar um espelho guia de corrente, sobretudo a primeira, a gente não precisar ficar repetindo diversas fontes de alimentação e a gente poder polarizar o MOSFET ali com guia, né, ali com o espelho, mais fácil, mais simples. Aqui a gente tem as equações de D1 e D1-ref, toda a explicação da parte teórica. E a gente tem aqui os resultados práticos. Aqui foi primeiro encontrado os valores do PMOS, que foi de aproximadamente 12,2U, e o valor do NMOS, que foi de aproximadamente 0,2U. Substituindo, então, no primeiro passo, em que nós temos o NMOS como a carga, e aqui a gente vai ter um espelho de corrente nos PMOS, no PMOS aqui, entre esses dois, a gente vai ter exatamente 1/3 caindo em cima atuando em cima sobre o transistor, que vai ser exatamente 12 menos 8, 4. E aqui nós vamos ter 8 menos 0, 8. Então nós temos 2/3 na carga, no NMOS, e 1/3 no PMOS. Fazendo o segundo passo, que é colocar aqui então outro espelho de corrente aqui, e fazendo então um guia com a nossa reta, com a nossa carga, a gente vai ter o seguinte: a nossa carga agora então está no PMOS e ela vai ter que valer então 2/3 do valor da nossa fonte, que é 12. E aqui vai começar, aqui no espelho vai valer 1/3. Lembrando que no espelho de corrente, a corrente vai ser igual entre os transistores. E a gente precisa que eles tenham os mesmos parâmetros, ou seja, o mesmo W, o mesmo L, que foi calculado fazendo as curvas acima mostradas. E a gente pode, então, por enfim, aqui a gente tem um PMOS, né, de carga, e se a gente quisesse um NMOS, a gente teria que fazer outro espelho aqui, para ter, então, um NMOS com uma carga, e a gente poderia adicionar diversos níveis aqui, quantos a gente quisesse. Isso é bom porque a gente não vai precisar estar tendo que colocar uma fonte de alimentação aqui, então a gente pode simplesmente polarizar dessa forma. Então, no relatório 5, nós temos o nosso amplificador fonte comum, que foi feito da seguinte forma. Nós pegamos os valores do bias point, e aqui também a gente tem as equações para comprovar os valores de RO e do GM, também como do AV. O AV calculado na teórica foi de menos 2,588 volt. Então, se a gente for comparar com o nosso gráfico da simulação transiente, o valor está bem próximo um do outro, de 2,588, 2,57. O circuito montado sem o capacitor foi esse. Com o capacitor, a gente teve esse circuito. Fazendo, então, o diagrama de Bode e calculando as frequências, foi encontrado que a frequência de corte foi de aproximadamente 180 kHz e a FT, que é o ganho, a frequência unitária, ela foi de aproximadamente 464 kHz. Bem, se nós olharmos o gráfico, teve uma leve discrepância. Aqui caiu 4,71 dB, então quando cai 13 dB é um pouquinho mais para cima, então está ali mais próximo de 160, 170, teve uma leve discrepância. E quando está em zero, deu 385K, que foi um pouco diferente do encontrado na teórica, nas equações teóricas.